David Miranda foi flagrado no COAF. Para começar, a gente já deveria se perguntar. Há poucos dias atrás, nós vimos a imprensa, os antas, os antagonistas, a Jovem Pan, enfim, toda a imprensa dizendo que o Bolsonaro acabou com o COAF. Matou a Lava Jato, acabou com o COAF, acordão, mas o COAF agora apareceu com uma movimentação do David Miranda, o companheiro homoafetivo do Glenn Greenwald, que é o chefe do Intercept, que fez aí aquela pachorra de ficar divulgando mensagens sem contexto, sem apelo de interesse público nenhum, nos últimos tempos aí, com a ajuda de um hacker que tomou de maneira criminosa essas informações de celulares. Então, David Miranda foi pego pelo órgão que nem existe mais, segundo a extrema imprensa. 2,5 milhões lá de movimentação. Vale lembrar que a movimentação é entrada e saída. Então, se foi 2,5 milhões, foi 1 milhão e pouco que entrou e saiu. No caso do Queiroz lá, foi 1,2 milhões, se eu não estou enganado, algo aproximado a isso, que seria 600 mil entrando, 600 mil saindo. Essa é a movimentação, isso é movimentação, não é que entrou 2,5 milhões. Mas, de fato, é algo muito curioso, vindo dos paladinos da honestidade, os paladinos da lisura, Vamos lembrar que antes de estourar todo esse caso aí de Flávio Bolsonaro e Queiroz, que ainda vai ser apurado e devidamente investigado, e esperamos o esclarecimento disso, o quanto antes, não é disso que eu estou falando aqui, mas tem uma penca de gente que estava ali naquelas movimentações atípicas, Eu não vou... Vamos lá, pega o Siciliano, que é o presidente da Alerj. A movimentação da assessora dele era recorde, Tinha lá milhões de movimentação e não gerou a mesma repercussão. E nós estamos falando do presidente do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Só isso. É o cara que delibera as leis do Estado do Rio de Janeiro. Isso passa batido, porque o outro é o filho do presidente. Pois bem, agora nós temos aí o David Miranda, sendo escrachado na mídia, mas é óbvio que não está sendo escrachado. Ele está sendo justificado. Quando nós vemos as situações como essa aqui, da Folha, o UOL Folha, tudo mesma coisa, você vê a cobrança com um lado e o passar de pano do outro na cara dura. Isso a gente sempre falou, a movimentação atípica não é comprovação de ilegalidade. Mas nós vemos um outro tweet como esse aqui, onde o perfil verificado aí diz que, olha, eu acho que foi uma rachadinha, mas, convenhamos, é diferente. É diferente. Essa rachadinha aqui é diferente, porque o outro é miliciano. Então, percebam o jogo sujo que está sendo travado contra o presidente da República. Essa gente nunca esteve interessado em combater corrupção, em combater as ilegalidades. Esse jornalismo aí é o mesmo jornalismo que ficou de olho fechado enquanto Sérgio Cabral cometia um dos maiores roubos do país. Ficou de olho fechado enquanto o PT assaltava a Petrobras em cifras bilionárias. Vocês vão achar mesmo que esses jornalistas não tinham nenhum indício, não tinha nenhuma fonte que vazasse nada para poder dar o despertar daquela situação, abrir para o público? Com certeza eles tiveram muitas informações no passado, mas por receberem ou dinheiro ou benefícios, resolveram abafar o caso. O interesse nunca foi contra a corrupção. É como aquele caso divulgado pelo Terça Livre, o caso da Constância Rezende, lá do jornal Estadão, naquele áudio do Because lá, onde ela diz que a ideia é destruir o governo Bolsonaro. Eles vão usar tudo para isso. Mas esperamos agora a atuação da polícia, aí no caso do David Miranda, com o mesmo entusiasmo que fizeram no caso do Flávio Bolsonaro, que ainda falta ser elucidado. Agora, é interessante ver a reação do Glenn Greenwald. O cara que teve a capacidade de sair vazando informações que não tinham contexto de apelo público nenhum, ele veio dizer que esse vazamento era ilegal e era uma perseguição. Mas vejam só, que é mais contraditório do que isso? O Glenn Greenwald não tem moral nenhuma para poder falar isso. E a gente é obrigado a assistir isso com normalidade. Agora, vamos ficar batendo sim nessa tecla, Porque nesse jogo de narrativas, eles acabam ganhando pelo cansaço.
Eles ficam criando hashtags artificiais, eles ficam batendo na mesma tecla de assuntos já elucidados, ficam criando espumas. Então agora vamos pegar a realidade e realmente trazer para o público. Compartilhe essa informação, compartilhe memes, compartilhe notícias, bombardeiem, né, as suas redes sociais com essas informações para mostrarmos o lado, né, do fake lá da David Miranda, né, que é, na verdade, aí, o namoradinho do Glenn Greenwald, que está atuando ali, que ainda tem a suspeita de compra de mandato por parte do Jean Willis. Alguém duvida dessa situação? E vale lembrar também que tem que ser apurado a questão do hacker. Ninguém mais fala do hacker. Esqueceram do hacker. E aí, a Manuela Dávila já prestou depoimento? Será? Será que o hacker também vai virar uma espécie de Adélio Bispo? A culpa foi dele, fez tudo sozinho. Fez porque, como ele mesmo chegou a dizer no depoimento, estava preocupado em trazer a verdade para o povo. Vamos ficar acreditando nessa balela? Quero saber qual foi o dia do depoimento da Manuela Dávila. Vamos tocar isso para frente. Isso não pode ficar barato, né? O auê, a balbúrdia que eles criaram no ambiente público brasileiro com aquela vaza-jato foi algo que merece sim ser apurado, investigado e punido, né, de maneira exemplar, para que outros não utilizem um artigo da Constituição para cometer crimes, né? O sigilo da fonte, ele não pode anular o ato criminoso da fonte, né? Isso aí não pode ser aceito com naturalidade. Agora, interessante de tudo isso, que a gente está falando da hipocrisia da imprensa, na apuração do caso do David Miranda e nos outros casos aí como do Queiroz. Ontem também teve a questão da CPMF, né? A CPMF que emplacaram na mídia que ia ter CPMF, que era a ideia lá do Marcos Sintra, o antigo chefe da Receita Federal. E o UOL, né? Vamos tirar só o UOL, foi toda a imprensa, mas vamos pegar só o UOL aqui da Folha. Eles resgataram tweets, né, dos membros do governo e dos filhos do presidente para tentar emplacar uma espécie de incoerência, né? E aqui eu separei alguns deles para vocês, como o do presidente Jair Bolsonaro em 2015. O governo quer a volta da CPMF, alegando investimento no Mais Médicos, 60% para os castos, 40% para o profissional. Viva Cuba, pague sempre Brasil. Alertando ali, né, o perigo daquele imposto. Depois ele tweetou de novo, em 2018, na época da campanha: desautoriza informações prestadas junto à mídia por qualquer grupo intitulado Equipe do Bolsonaro, especulando sobre os mais variados assuntos, tais como CPMF e Previdência. E não parou por aí, né? Eles chegaram a usar o Carlos Bolsonaro também. Um RT aí de 2011, prestem atenção nas datas. No RT, que diz lá, depois da CPMF, virá o controle da mídia. E não para por aí, a máscara dos bons moços caindo. Pessoal a favor da volta da CPMF. 4 de maio de 2011. E como se não parasse por aí, né, teve o Flávio Bolsonaro também, dizendo aí em 2010. O Movimento em Direita Brasil convoca todos os brasileiros a assinarem o abaixo-assinado contra o retorno da CPMF, se mostrando também contra esse imposto. E para finalizar aqui, o Onyx Lorenzoni. Vejam só, o ministro da Casa Civil. O Lula é ardiloso e mentiroso ao negar dinheiro para a saúde, mas propõe a volta da CPMF. Sabe de quando é isso? 21 de agosto de 2009. E 2009, não parou por aí, né? Continuou batendo na CPMF sem parar. Em 2015, ele também alertou: trazer a volta da CPMF é bem a cara do petismo. Transferir a conta para os brasileiros. 28 de agosto de 2015. Sabe o que o UOL fez nesse compilado no site deles? Simplesmente eles mostraram que a gente votou certo pra caramba. Nós votamos em pessoas que estão desde 2009 batendo, né, nesse tipo de coisa, nesse tipo de artifício, né, que sufoca o país. Simplesmente o UOL fez um benefício para os apoiadores do Bolsonaro. Na intenção de atacar, acabaram, né, sendo ridicularizados com essa postagem. E vale detalhar que a publicação foi feita 1 hora antes do presidente tweetar, né, o anúncio da demissão do Marcos Sintra. Tiveram todo esse trabalho para fazer a compilação desses tweets lá de 2009, 2010, e na verdade só constatamos aí que realmente o presidente e a sua equipe estão comprometidos com o avanço do país e trazer novos impostos
não é o caminho. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Prata. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, meus amigos, e até a próxima. Tchau, tchau.